Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre resiliência. E é incrível que a chegada neste planeta, nesta nossa existência, a primeira grande experiência na nossa vida foi o nosso parto, o nosso nascimento, que foi uma grande, marcante experiência de resiliência. Imagina, você, um nenê perfeito, formado, após as 40 semanas, e o canal de parto, que é bem menor, mesmo que sofra a sua dilatação, você precisa se contorcer, arrumar um jeito, estar na posição correta para poder passar por aquele canal. E do outro lado, você sair perfeito e completo. Essa é a sua primeira grande experiência de resiliência nesta vida. Mas o que é resiliência? Resiliência é um termo utilizado principalmente na física, na ciência, na física, e depois foi, por analogia, aplicado a várias e várias áreas. E qual é a definição que a gente tem para resiliência na física? É a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E então a gente pode fazer uma definição mais geral, dizendo que é a capacidade de se adaptar a uma situação de aperto, de desconforto, de estresse, de pressão, e depois sair inteiro e fortalecido. Não tem como fugir de situações de estresse, de pressão, de aperto, de arroxo, de surpresa, situações inesperadas. A todo instante estamos vivendo situações desse tipo. E como é que a gente lida? E como é que a gente faz? Uma coisa interessante e que a gente tem que entender e que é importante é que você tem o desejo de. Se você tem o desejo de, você consegue. Porque o desejo movimenta, o desejo é a mola. O desejo é a tua força de propulsão. E é preciso que você tenha um consentimento interno para fazer essa vivência, para experimentar esses fatos que você, inevitavelmente, muitas vezes, vai ter que viver. Nós vamos então agora para uma segunda lei da física, da primeira lei de Newton, da física clássica, mecanicista, que é a lei da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, essa lei da inércia diz o seguinte: é natural que a gente fique exatamente onde nós estamos ou na velocidade que nós estamos. Ou seja, é natural que nos acomodemos. Quando você aceita e percebe que você vai viver uma situação de desacomodação, você sabe que vai viver um desequilíbrio. E aí, você vai sempre buscar um ponto de equilíbrio para se reacomodar. Imagina, eu estou dentro de um ônibus que está em movimento. Eu estou parado em pé, estou em repouso num ônibus que se movimenta. Se ele brecar, naturalmente eu vou para frente, porque eu continuo em movimento, eu quero ficar nessa posição. O ônibus para, eu vou para frente. Mas se ele acelera, eu vou para trás, porque eu queria ficar onde eu estava, naquela velocidade. Se ele aumenta a velocidade, eu retorno. Então, constantemente, eu tenho que me reposicionar para buscar esse equilíbrio. Mais ou menos como andar em uma bicicleta. Como é que a gente consegue ficar em cima de duas rodas, hein? Porque constantemente você administra o desequilíbrio e busca
o ponto de equilíbrio. Como também andar numa perna de pau. Vocês já perceberam que quando um cara está em cima de uma perna de pau, ele nunca está parado? Porque se ele parar, ele cai. Ele é obrigado a gerar o passo, então ele dança sem música. Porque ele tem que, na verdade, buscar o equilíbrio. E o equilíbrio vem de um estado de desconforto, de mudança. E aí então é importante, por analogia do que nós estamos falando, você reconhecer e aceitar. O aceitar não é o comodismo de esperar que. É que a partir do reconhecimento do que vai ocorrer, do desequilíbrio que vem, você aceita e deixa fluir. E você vai maleavelmente lidar com isso. Quando você não aceita, você cria resistência, você despende uma energia absurda, você se machuca, se arranha, sai quebrado. Então é muito importante o reconhecer e o aceitar. E é incrível que a resiliência, ela está em inúmeras áreas, em inúmeras situações. Imagina, por exemplo, as hemácias que carregam o oxigênio para o corpo, pelo sangue. Quando elas saem do coração, elas têm um canal muito largo. Mas para passear pelo nosso corpo e chegar no ponto mais distante do nosso corpo, os vasos vão diminuindo e ela vai tendo que se moldar, porque ela parece uma pastilha e aquilo vai afinar para poder chegar no ponto mais distante. E ela não, quando chegar lá, ela não para, ela tem que voltar. E se ela não suportar voltar, ela se desfaz. Porque existe o ciclo do bombeamento. Da mesma maneira, você tem também nas plantas todo um processo de acomodação e de resiliência. Eu tive uma experiência, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros. Eu fiquei muito surpreso quando eu percebi lá no Cerrado, com aquele clima diferente, com aquelas condições diferentes, certas plantas que eu conhecia aqui de São Paulo, por exemplo, mais do sudeste, sul. Era a mesma planta que eu estava vendo no Cerrado, mas ela era diferente. Ela era mais retorcida. A casca, a folha era mais rígida, mais dura, mais seca, porque ela, por resiliência, se acomodou àquele ambiente para se manter viva. E também, aonde nós temos muita resiliência? Quando a gente está falando de educar, de escola, de ensino. Porque o aprender é um eterno desacomodar e acomodar. Tudo aquilo que é novo me tira da zona de conforto, me faz desacomodar. E quando eu ganho conhecimento, quando eu sedimento aquilo, eu fico mais seguro, e aí eu aprendo mais e me desacomodo. É assim. E também no trabalho. A gestão de mudança no campo profissional, ela tem que ser constante. Tudo muda, nem tudo é tão estático. Quando você para, você fossiliza. Então é natural que nas atividades você esteja sempre se adaptando com pessoas, com situações, com chefes, com relacionamentos e assim por diante. Nos nossos grupos, também exige de nós todos muita resiliência para que possamos ser felizes, para que possamos fluir, para que possamos sair inteiros. Porque se desse processo de transformação, onde você recebe uma pressão, onde você sofre um estresse, onde você sofra uma desacomodação, se você não aguentar isso, você quebra, você trinca, você sofre demais. E aí, quer dizer que você não tem resiliência. E é incrível. Da mesma forma que a tua primeira experiência nesta vida de resiliência foi ao nascer.
muito provavelmente, a tua última experiência de resiliência vai ser quando nós desencarnarmos. Por quê? Porque também é uma transformação, é uma mudança no nosso estado. É o deixar a massa material para assumir plenamente a nossa massa espiritual. E para isso também vai ser importante nós reconhecermos e aceitarmos. Então que nós possamos, através da resiliência, entender que é uma coisa natural e que a gente possa, mais e mais, reconhecê-la, aceitar e deixar fluir. Não nadar contra a onda, a favor dela e conduzindo para onde nós entendemos que seja importante sermos conduzidos por aquilo que entendemos que é melhor para nós, para cada um de nós, não para os outros, para cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigado.